Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal. Seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa sexta-feira, fora da zona do rebaixamento. É isso, torcedor vascaíno. 27ª rodada do Campeonato Brasileiro finalizada e o Gigante da Colina está na 16ª colocação com 30 pontos, fora da zona da degola. Agora o Vasco só depende de si para manter aí a sua vida na Série A. Vamos falar muito sobre essa rodada, tabela de classificações, todos os resultados que ajudaram o Vasco a ficar fora da zona da degola e os próximos confrontos dos Gigantes da Colina e muito mais. Também comentar um pouco sobre o aproveitamento do Vasco jogando em São Januário ou jogando no Rio de Janeiro com o técnico Ramon Dias, né? A situação melhorou e muito. Mas antes da gente começar, o Mário Coelho vai trazer uma grande novidade para vocês que estão exclusivamente aqui nesse vídeo. Vai lá, Mário! E antes da gente começar aqui, dar o pontapé inicial no nosso vídeo de hoje, trazendo aí as notícias, informações do nosso Vascão, queria lembrar, rapaziada, que a nossa parceira do canal, a BetWinner, tá com uma promoção incrível e quem ganha é você. Esse mês aí de outubro, a BetWinner tá dando um bônus promocional de R$ 910 quando você faz o seu depósito lá, né, usando o código promocional Mário910. Ou seja, quer tirar proveito dessa parceria, quer fazer uma fezinha no próximo jogo do Vasco? Corre lá, no primeiro comentário fixado, clica no link da BetWinner, pega esse código promocional Mário910 e na hora que você for fazer o seu primeiro depósito de pelo menos R$ 10, coloca esse código aí para ganhar esse bônus de boas-vindas. E tem mais, não para por aí, tá? Todo mundo que se cadastrar usando esse código, né, o Mário910, ainda vai participar de um sorteio em dias de jogos do Vasco nesse mês de outubro, de sorteios aí de valores de R$ 7.000. Serão 14 vencedores e cada vencedor vai ganhar, ó, quinhentinhos no Pix. Então, ó, corre lá, primeiro comentário fixado, clica no link da BetWinner, faz o seu registro, faz o seu cadastro, pega o código promocional e insira para tirar proveito dessa parceria, beleza? E agora, bora pro vídeo que tem muita notícia importante do nosso... Então é isso, torcedor vascaíno, corre lá no primeiro comentário fixado desse vídeo e não perca nenhuma dessas oportunidades. Enfim, falando agora sobre a tabela de classificações, o Gigante da Colina permanece na 16ª colocação com 30 pontos, uma posição acima da zona da degola, né? Que tem Santos na 17ª com os mesmos 30, na 18ª o Goiás também com os mesmos 30, o Coritiba na 19ª e vice-lanterna com 20 pontos e o América Mineiro na lanterna com 18. Vida difícil, quase impossível para América Mineiro e Coritiba, né? Virtualmente 2 vagas a serem preenchidas para a Série B do ano que vem e muitos clubes irão lutar contra ela. Vamos trazer aqui para vocês a tabela atualizada desde a 11ª colocação com São Paulo com 35 pontos, né? O São Paulo na 11ª com 35, 5 pontinhos da zona da degola. Na 12ª colocação, o Internacional com 32, apenas 2 pontinhos da degola. O Corinthians também repete a do Internacional na 13ª colocação com 32 pontos. O Bahia na 14ª com 31, apenas 1 pontinho fora da zona do rebaixamento. E depois do Bahia, o Cruzeiro na 15ª colocação com os mesmos 31. E o Vasco, o primeiro fora da zona do rebaixamento, na 16ª colocação com 30. Então, embolada a situação envolvendo o Campeonato Brasileiro, muito time aí brigando para ficar na Série A, embolou muito. Eu ouso até falar que o Cuiabá na 10ª colocação com 36 pontos, apenas 6 da zona da degola, também correm muito perigo, porque se tropeçar em alguma rodada, tem o confronto direto com o Vasco, que pode aí ser muito importante para ambos na tabela. O jogo que o Vasco joga fora de casa. A gente vai comentar muito aqui sobre os próximos jogos do Gigante da Colina. Mas dá uma passadinha aqui sobre os resultados, né? Ó, na Arena do Grêmio aconteceu algo inusitado. O Grêmio perdeu em casa, vem numa fase muito ruim, perdeu por 2-1 para o Atlético Paranaense, né? O Coritiba também
perdeu em casa para o Cuiabá por 3-0, Coritiba virtualmente rebaixado. O América Mineiro perdeu em casa também para o Botafogo, líder Botafogo aí que tem o Bragantino na cola, hein? E o Vasco, em São Januário, venceu o Fortaleza por 1-0, né? O Goiás venceu a equipe do São Paulo lá na Serrinha por 2-0. O Bahia venceu o Internacional também na Fonte Nova por 1-0. O Palmeiras perdeu em casa para o Atlético Mineiro por 2-0. O Cruzeiro perdeu para o Flamengo por 2-0, jogando o Cruzeiro aí nessa briga contra o rebaixamento. E o Santos perdeu na Vila Belmiro por 3-1 do RB Bragantino, que é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Que campanha vem fazendo o RB Bragantino, né? Uma SAF que só contrata jogadores novos para revenda, para fazer negócio, tá aí, ó, chegando mais próximo do líder Botafogo com 9 pontos de diferença. E o empate ontem à noite entre Fluminense e Corinthians, 3-3, né? Muitos se fala dessa partida que estava 3-1 para o Corinthians no primeiro tempo. O Fluminense empatou, o resultado é bom para o Vasco, que mantém ali o Corinthians com 32 pontos. Seria melhor se mantesse com 31, mas o Vasco pode ultrapassar o Corinthians ainda nessa próxima rodada, a rodada 28. Vamos conferir aqui os próximos jogos do Gigante da Colina. No domingo, clássico contra o Flamengo no Maracanã. Podemos ter aí o desfalque do Rossi, que vai fazer exame, sentiu a posterior da coxa direita, e o Matheus Carvalho, que está suspenso aí, tomou o terceiro cartão amarelo, não vai para o jogo. Então, preocupação para o técnico Ramon Dias e dor de cabeça gostosa, porque o Medel volta e o Maicon jogando muita bola. E aí tem aquela opção de encaixar o Medel ou não, ou encaixar o Maicon ou não. Lembrando que o Paulinho também volta de suspensão, então a gente tem outra dor de cabeça, já que Dimitri Payet fez o gol da vitória e temos aí, ó, Marlon Gomes, Praxedes e Zé Gabriel, praticamente esse trio fazendo também muita diferença. Então, dor de cabeça muito boa aí para o técnico Ramon Dias para o jogo contra o Flamengo no próximo domingo, dia 22, no Maracanã. E depois o Vasco volta ao Caldeirão de São Januário para enfrentar o Internacional no dia 26, quinta-feira, às 19 horas. Então, Caldeirão lotado para esse jogo contra o Inter. Jogo esse de confronto direto, tá? Na briga contra o rebaixamento. Independente se o Inter vencer o próximo jogo, vai estar ainda muito próximo ali da zona da degola. Depois, sem horário, data e local definido, o Vasco vai a Goiânia enfrentar o Goiás lá na Serrinha, também outro confronto direto. E o Vasco continua fora de casa para enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal, também fora de casa. Então, 2 jogos fora de casa aí após a partida contra o Internacional, e o Vasco volta de novo para o Rio de Janeiro. Aí tem um embrolho na situação envolvendo o jogo contra o Botafogo. O Vasco marcou a partida para o Kleber Andrade em Cariacica, mas se movimenta para que esse jogo seja realizado no Rio de Janeiro. Existe um movimento muito semelhante da partida contra o São Paulo, né? Contra o São Paulo, o Vasco marcou para o Mané Garrincha e veio aqui no Rio negociar a partida aqui e conseguiu jogar no Caldeirão. Lembrando que São Januário não pode receber clássico por conta de uma ordem da Polícia Militar. O Vasco vai nas instituições tentar essa liberação e, caso contrário, tentaria o Maracanã como prioridade. Mas o governo do estado, junto com a questão da Conmebol, final de Libertadores e muito mais, o Vasco não vai conseguir ingressar nessa partida contra o Botafogo, porque vai estar muito próximo ali, e a questão também da TPU, que vai ser renovada, mais uma vez, forçada para a dupla Flamengo e Fluminense. Então o Vasco descarta temporariamente o Maracanã, tenta a liberação em São Januário e não descarta também a ida à Volta Redonda no Raulino de Oliveira. Entretanto, hoje está marcado para o Kleber Andrade em Cariacica. Então esses são os próximos confrontos do Gigante da Colina no Campeonato Brasileiro. Mas eu queria vir aqui destacar uma alta evolução do elenco, né, do aproveitamento do Vasco jogando no Rio de Janeiro, jogando em casa, né? Antes do Ramon Dias chegar, esse aproveitamento era de apenas 19%. Após a chegada do técnico Ramon Dias, o aproveitamento subiu para 76%. É um absurdo de melhora, né? E vamos passar aqui pelos jogos que o Vasco
Depois que chegou, Ramon Dias atuou no Rio de Janeiro. O Vasco enfrentou o Atlético Paranaense logo ali na chegada do técnico, né? Sem público por conta da confusão que teve no jogo contra o Goiás e perdeu para o Atlético Paranaense por 2-0 em São Januário. A partir daí não perdeu mais. O Gigante da Colina depois enfrentou o Grêmio e venceu por 1-0 na estreia do Pablo Verrete com gol, lembrando que também sem público. Depois o Gigante da Colina foi ao Maracanã enfrentar o Atlético Mineiro, venceu por 1-0 naquele jogo. Teve muita chuva, venceu e convenceu naquele jogo. Depois o Vasco foi ao Engenhão enfrentar o Fluminense, venceu por 4-2. O Vasco era mandante naquela ocasião. Depois voltou ao Caldeirão de São Januário para jogar contra o Coritiba e venceu por 5-1. O Vasco só tropeçou, né, nesse quesito, nessa linha de vitória no Rio de Janeiro contra o São Paulo, o empate 0-0 e voltou agora a vencer no Caldeirão de São Januário o Fortaleza por 1-0. 76% de aproveitamento do técnico Ramon Dias, uma alta evolução após a chegada do argentino no comando do Vasco. Torcedor vascaíno, eu queria saber a sua opinião. Corre lá nos comentários, lembrando que eu vou fazer uma live hoje lá no TikTok. Então corre aqui, ó, digita @LinekerCB lá no TikTok que você vai estar acompanhando com a gente essa live, esse bate-papo ali por volta das 13 horas ali. 1h da tarde a gente vai estar fazendo ali entre meio-dia e 1h esse bate-papo. Para você saber exatamente o horário que a gente entra, digita lá na sua plataforma lá no TikTok @LinekerCB e você segue e clica no sininho de notificações para ficar ali bem informado quando a gente soltar os nossos vídeos rápidos. Enquanto isso, se inscreva no canal e corre lá nos comentários sempre para deixar a sua opinião. Vou ficando por aqui, daqui a pouco a gente volta. Um forte abraço, saudações vascaínas!